Capítulo 8. Mathias. Mathias iria pagar pelos erros que havia cometido nesta vida por boa parte da próxima, mas ele sempre acreditou que, apesar de seus crimes e falhas, havia um cerne de decência dentro dele que nunca poderia ser corrompido. E ainda assim estava certo de que, se tivesse de passar mais uma hora com Alice Van Eck, poderia muito bem matá-la só para ter um pouco de sossego. O cerco à casa do lago tinha se desenrolado com uma precisão que Mathias não podia deixar de admirar. Apenas 3 dias depois de Inés ter sido sequestrada, Rory havia alertado Cass para as luzes que tinham se acendido no Comedy e para o fato de que barcos foram vistos entrando e saindo de lá em horas estranhas, muitas vezes carregando um jovem Sully. Ele rapidamente foi identificado como Adem Bajan, professor de música em contrato de servidão com Van Eck nos últimos 6 meses. Aparentemente, ele havia se juntado ao lar de Van Eck após o Wylan sair de casa, mas o Wylan não ficou surpreso com o fato de seu pai ter garantido instrução musical profissional para Alice. "E ela é boa?" perguntou Jasper. O Wylan hesitou e então disse: "Ela é muito dedicada." Tinha sido fácil supor que a Inés estava sendo mantida no Comedy e Nina quis ir atrás dela imediatamente. "Ele não atirou da cidade", ela disse, as bochechas brilhando com cor pela primeira vez desde que havia voltado da sua batalha com a Parrain. "É óbvio que ele a está mantendo ali." Mas Cass simplesmente ficou com aquele olhar perdido e estranho e disse: "Óbvio demais." "Cass, o que acha de ganhar 100 krugs? Qual é a pegadinha?" "Exatamente. Van Eck está deixando isso fácil demais. Ele está nos tratando como trouxas, mas ele não nasceu no Barrel, e nós não somos um bando de pombos prontos para correr para o abate quando ele acender a primeira isca brilhante. Van Eck quer que a gente pense que ela está naquela ilha. Talvez ela esteja, mas ele terá um poder de fogo considerável esperando por nós também. Talvez até alguns grixas usando parém." "Sempre ataque onde o alvo não está olhando", Wylan murmurou. "Por Gezen", disse Jasper. "Você foi completamente corrompido." Cass bateu de leve a bengala de cabeça de corvo sobre as lajes do piso da tumba. "Sabe qual é o problema de Van Eck?" "A falta de honra?" disse Mathias. "O fato de ser um pai horrível?" disse Nina. "Calvície?" ofereceu Jasper. "Não", disse Cass. "Ele tem muito a perder e nos deu um mapa para saber o que roubar primeiro." Ele se levantou e começou a traçar os planos do sequestro de Alice. Em vez de tentar resgatar a Inés como Van Eck esperava, eles forçariam Van Eck a trocá-la por sua esposa grávida. O primeiro passo tinha sido encontrá-la. Van Eck não era idiota. Kai suspeitava que ele tivesse tirado Alice da cidade assim que firmou o falso acordo com eles, e suas investigações iniciais confirmaram a hipótese. Van Eck não manteria sua esposa em um armazém, fábrica ou edifício industrial, e ela não estava em nenhum dos hotéis que pertenciam a ele, nem na casa de campo ou nas 2 fazendas perto de Ellesmere. Era possível que ele a tivesse levado escondido para alguma fazenda ou terreno do outro lado do Mar Real, mas Cass duvidava que ele colocaria a mulher que carregava seu herdeiro para fazer uma viagem marítima extenuante. "Van Eck deve estar mantendo alguma propriedade fora dos livros contábeis", disse Cass. "Receita também, provavelmente." Jasper franziu a testa. "Sonegar impostos não é, sei lá, um sacrilégio? Pensei que ele fosse todo dedicado a servir Gezen." "Gezen e Cash não são a mesma coisa", disse Wylan. Descobrir aquelas propriedades secretas tinha significado obter acesso ao escritório de Cornelis Smith e outra série de trapaças. Mathias odiava a desonestidade de tudo isso, mas não podia negar o valor da informação que haviam obtido. Graças aos arquivos de Smith, Cass havia localizado a casa no lago, uma requintada propriedade de 16 quilômetros ao sul da cidade, fácil de defender, confortavelmente equipada e listada no nome de Hendricks. Sempre ataque onde o alvo não está olhando. Era um pensamento sólido, Mathias admitiu. Pensamento militar, na verdade. Quando se está em menor número e com menos armas, você procura os alvos menos protegidos. Van Eck esperava uma tentativa de resgate de Inés.
Então era nisso que se concentraria suas forças. E Cass havia encorajado a ideia, dizendo a Matthias e Jasper que agissem da forma mais suspeita possível ao levarem um gondel para uma das vagas privadas no quinto porto. Às 11 badaladas, Rory e Speck tinham deixado Quay no véu negro e, vestidos com capas pesadas para esconder seus rostos, lançaram o barco, dando um tremendo show ao gritar para supostos compatriotas em outras docas. A maioria deles, turistas confusos, que não sabiam direito por que homens estranhos estavam gritando com eles de um gondel. Matthias precisou se segurar para não discutir quando Cass pediu que Nina acompanhasse Jasper no ataque à Casa do Lago. Apesar de ele saber que a parceria fazia sentido. Eles precisavam apagar os guardas silenciosamente para impedir que alguém disparasse o alarme ou espalhasse pânico. O treinamento de combate de Matthias permitia isso, assim como as habilidades grichas de Nina. Por isso eles foram separados. Jasper e Wylan tinham talentos mais barulhentos, então entrariam na briga somente como último recurso. Além disso, Matthias sabia que, se começasse a acompanhar Nina nas missões como algum tipo de cão de guarda, ele colocaria as mãos naqueles quadris gloriosos e demonstraria seu conhecimento de profanidades em vários idiomas diferentes. Mesmo assim, ele era o único, além de Quay talvez, que sabia como ela havia sofrido desde o retorno da Corte do Gelo. Tinha sido difícil vê-la partir. Eles se aproximaram pelo outro lado do lago e tiraram rapidamente do caminho os poucos guardas da área. A maioria das casas de veraneio ao longo da costa estava vazia, já que não fazia calor suficiente. Mas as luzes queimavam nas janelas da casa de Van Eck, ou melhor, na casa dos Hendricks. A propriedade tinha pertencido à família da mãe de Wylan por gerações, antes de Van Eck sequer sonhar em pôr os pés na porta. A investida quase não pareceu uma invasão. Um dos guardas, na verdade, estava cochilando no gazebo. Matthias não percebeu que tinha havido uma baixa até o momento de fazer a contagem dos guardas, mas não tivera tempo de questionar Nina e Jasper sobre o que tinha dado errado. Eles amarraram os guardas restantes e, junto dos demais empregados, conduziram-nos para dentro da despensa. Subiram correndo as escadas para o segundo andar, usando as máscaras da Comedy Brute. Pararam do lado de fora da sala de música, onde Alice se encontrava precariamente acomodada no banco de um piano. Eles esperavam encontrá-la dormindo, mas ela estava ensaiando alguma partitura musical. Pelos santos, que barulho é esse? Nina havia sussurrado. Acho que é Fiquem Bem, Abelhinha, disse Wylan por trás da máscara e dos chifres dos trajes do diabrete cinza. Mas é difícil dizer. Quando entraram na sala de música, o terrier de pelos sedosos aos seus pés começou a rosnar, mas a pobre, bela e grávida Liz apenas olhou por cima da partitura e perguntou: Isso é uma peça? Sim, meu amor, disse Jasper gentilmente, e você é a estrela principal. Eles a enfiaram em um casaco quente, depois a conduziram para fora da casa e para dentro do barco à espera. Ela havia agido de maneira tão dócil que Nina se preocupou. Talvez não esteja chegando sangue o suficiente no cérebro dela, ela murmurou para Matthias. Matthias não soube ao certo como explicar o comportamento de Alice. Ele se lembrou de sua mãe se atrapalhando com as coisas mais simples quando estava grávida de sua irmã caçula. Ela havia caminhado por todo o trajeto desde sua pequena casa até a vila antes de perceber que estava usando as botas nos pés trocados. Mas foi no meio do caminho para a cidade, quando Nina atou as mãos de Alice e amarrou uma venda sobre seus olhos, apertando-a firmemente nas tranças elegantes enroladas no topo de sua cabeça, que ela deve ter começado a entender a realidade da situação. Ela tinha começado a fungar, limpando o nariz em sua manga de veludo. A fungação tornou-se um tipo de respiração profunda e vacilante, e quando conseguiram acomodar Alice confortavelmente na tumba e inclusive trouxeram uma pequena almofada para seus pés, ela deixou escapar um longo lamento. Quero ir para casa, ela gritou. Quero meu cachorro. O choro não parou mais. Uma hora, Cass jogou as mãos para cima frustrado, e todos eles saíram da tumba para tentar encontrar alguma paz. As mulheres grávidas são sempre assim? Nina resmungou. Matthias olhou para dentro do buraco de pedra. Só as sequestradas. Não consigo nem ouvir meus pensamentos, disse ela.
Talvez, se tirássemos a venda, o Alan sugeriu, poderíamos vestir as máscaras da Comedy Brute. Cass sacudiu a cabeça. Não podemos arriscar que ela seja capaz de trazer Van Eck até aqui. Ela vai acabar doente assim, disse Mathias. Estamos no meio de um trabalho, disse Cass. Tem um monte de coisa para acontecer antes de fazermos a troca amanhã. Alguém encontre um jeito de calar a boca dessa mulher ou farei isso eu mesmo. É apenas uma garota assustada, o Alan protestou. Não pedi uma descrição. Mas o Alan prosseguiu. Cass, me prometa que... Antes de terminar essa frase, quero que pense o quanto custa uma promessa minha e o quanto está disposto a pagar por ela. Não é culpa dela que a meteram em um casamento com o meu pai. Alice não está aqui porque fez algo errado. Está aqui porque nos dá uma vantagem. Ela é só uma garota grávida. Engravidar não é exatamente um talento especial. Pergunte a qualquer garota sem sorte do Barry. A Inês não iria querer. Num piscar de olhos, Cass havia jogado Wylan contra a parede da tumba com seu antebraço, a cabeça de corvo de sua bengala enfiada sob a mandíbula de Wylan. Me ensine novamente a como conduzir meus negócios. Wylan engoliu em seco, entreabriu os lábios. Faça isso, disse Cass, e arrancarei sua língua e alimentarei com ela o primeiro gato vira-lata que encontrar. Cass, Jasper disse cauteloso. Cass o ignorou. Wylan pressionou os lábios numa linha teimosa. O garoto realmente não tinha noção do perigo. Mathias se perguntou se teria de interceder para ajudar o Wylan, mas Cass o soltou. Alguém enfie uma rolha na boca daquela garota antes que eu volte, disse ele saindo do cemitério. Mathias revirou os olhos na direção dos céus. Esses lunáticos precisavam de uns bons 6 meses no campo de treinamento e possivelmente de uma bela surra. Melhor não mencionar a Inês, disse Jasper enquanto Wylan se limpava da poeira. Sabe, se você pretende continuar vivo. Wylan sacudiu a cabeça. Mas tudo isso não é por causa da Inês? Não, isso tudo é por causa do grande plano, lembra? Nina disse bufando. Tirar a Inês das mãos de Van Eck é só a primeira parte. Eles voltaram para a tumba. Sob a luz da lamparina, Mathias podia ver que Nina estava com uma cor saudável. Talvez a distração da invasão da Casa do Lago tenha sido uma coisa positiva, embora ele não pudesse ignorar o fato de que um guarda havia morrido durante uma missão que não era para ter baixas. Alice havia se acalmado e estava sentada com as mãos cruzadas sobre a barriga, soltando pequenos soluços infelizes. Ela tentou, sem muito entusiasmo, tirar a venda, mas Nina tinha sido esperta com os nós. Mathias olhou para Quay, que estava acomodado na mesa de frente para Alice. O garoto Chu apenas deu de ombros. Nina se sentou perto de Alice. Você gostaria de um pouco de chá? Com mel? Alice perguntou. Eu acho que só temos açúcar. Só gosto de chá com mel e limão. Pela cara de Nina, ela estava com vontade de dizer a Alice exatamente onde colocar seu mel e limão. Então Mathias disse rapidamente, e o que acha de um biscoito de chocolate? Ah, eu amo chocolate! Os olhos de Nina se estreitaram. Não me lembro de dizer que você podia dar os meus biscoitos. É por uma boa causa, disse Mathias, recuperando a lata. Ele havia comprado os biscoitos na esperança de que Nina comesse mais. Além disso, você mal encostou neles? Estou guardando para depois, disse Nina, fungando. E você não devia ficar no meu caminho quando o assunto é doce. Jasper assentiu. Ela é como um dragão que acumula doces compulsivamente. Alice girou a cabeça para a direita e para a esquerda atrás de sua venda. Vocês todos soam tão jovens, disse ela. Onde estão seus pais? Wylan e Jasper caíram na risada. Falei alguma coisa engraçada? Não, disse Nina tranquilizando-a. Eles só estão sendo idiotas. Ei, peraí, disse Jasper. Não somos nós que estamos invadindo seu estoque de biscoitos. Eu não deixo qualquer pessoa colocar as mãos no meu pote de biscoitos, Nina disse com uma piscadela. Com certeza não, Mathias resmungou, dividido entre a alegria de ver Nina voltar a ser a ela mesma e o ciúme de ter sido Jasper a arrancar aquele sorriso. Ele precisava enfiar sua cabeça em um balde.
Estava se comportando como um pateta enfeitiçado. Então, disse Jasper, passando um braço por cima do ombro de Alice, conte pra gente sobre o seu enteado. Por quê? Alice perguntou. Vocês vão sequestrá-lo também? Jasper zombou. Duvido. Ouvi dizer que ele dá muito trabalho. Wylan cruzou os braços. Ouvi dizer que ele é talentoso e incompreendido. Alice franziu a testa. Posso compreendê-lo perfeitamente bem. Ele não resmunga nem nada. Na verdade, ele soa um pouco como você. Wylan vacilou enquanto Jasper se curvava de tanto rir. E sim, ele é muito talentoso. Está estudando música em Belend. Mas como ele é? Jasper perguntou. Ele te confidenciou algum medo secreto, maus hábitos, paixões equivocadas? Wylan empurrou a lata de biscoito para Liz. Coma outro biscoito. Ela já pegou 3? Nina protestou. Wylan sempre cuidou bem dos meus pássaros. Sinto saudade dos meus pássaros. E do Rufus. Eu quero ir para casa. E lá estava ela, caindo no choro outra vez. Nina deixou a cabeça cair sobre a mesa em sinal de derrota. Muito bem, pensei que poderíamos realmente ter um momento de silêncio. Sacrifiquei meus biscoitos à toa. Nenhum de vocês nunca esteve com uma mulher grávida antes? Mathias resmungou. Ele se lembrava bem do desconforto e variações de humor de sua mãe, apesar de suspeitar que o comportamento de Alice pudesse não ter nada a ver com a criança que carregava. Ele rasgou uma tira de um dos cobertores estropiados no canto. Aqui, disse para Jasper. Mergulhe isso na água para podermos fazer uma compressa fria. Ele se agachou e disse para Liz. Vou tirar os seus sapatos. Por quê? Ela perguntou. Porque seus pés estão inchados e uma massagem irá te acalmar. Agora isso é muito interessante, disse Nina. Não fique cheia de ideias. Tarde demais, disse ela, balançando os dedos. Mathias tirou com cuidado os sapatos de Alice e disse: Você não foi sequestrada, só está sendo mantida aqui por um breve período de tempo. Amanhã à tarde estará em casa com seu cachorro e seus pássaros. Sabe que ninguém vai te machucar, não é? Não tenho certeza. Bem, você não pode me ver, mas eu sou o maior aqui e prometo que ninguém vai te machucar. Mesmo enquanto dizia aquelas palavras, Mathias sabia que podia estar mentindo. De fato, Alice estava em um poço com algumas das víboras mais mortíferas que infestavam as ruas daquela cidade peculiar, enquanto seus pés eram massageados e uma toalha fria era colocada na sua testa. Agora, disse ele, é muito importante que permaneça calma para que não acabe adoecendo. O que ajudaria a te animar? Eu gosto de caminhar perto do lago. Muito bem, talvez possamos sair para caminhar mais tarde. O que mais? Gosto de arrumar meu cabelo. Mathias lançou um olhar significativo para Nina. Ela franziu o senho. Por que acha que eu sei arrumar um cabelo? Porque o seu está sempre arrumado. Espere aí, disse Jasper. Ele está sendo sedutor? Ele olhou para Mathias. Como sabemos que esse não é um impostor? Talvez alguém possa fazer o seu cabelo, disse Nina a contragosto. Mais alguma coisa? Perguntou Mathias. Gosto de cantar, disse Alice. O Alan sacudiu a cabeça freneticamente, formando com a boca as palavras não, não, não. Posso cantar? Alice perguntou esperançosa. Bajan diz que sou boa o bastante para estar no palco. Talvez a gente deixe isso para mais tarde, sugeriu Jasper. O lábio inferior de Alice começou a tremer como um prato prestes a quebrar. Cante, Mathias disse subitamente. Fique à vontade, pode cantar. E então o verdadeiro pesadelo começou. Não é que Alice fosse tão ruim, é que ela simplesmente não parou mais. Ela cantou enquanto comia, cantou enquanto caminhava entre os túmulos, cantou de trás de um arbusto quando precisou se aliviar. Quando finalmente apagou, ela murmurou em seus sonhos. Talvez tenha sido isso que Van Eck planejou desde o início, disse Cass, melancólico, quando se reuniram novamente fora da tumba. Deixar-nos loucos? Disse Nina. Está funcionando. Jasper fechou os olhos e murmurou. Diabólico. Cass consultou seu relógio de bolso.
Nina e Mathias devem ir andando, de qualquer maneira. Se assumirem suas posições mais cedo, podem tirar algumas horas de sono. Eles tinham de ser cuidadosos ao entrar e sair da ilha, então não podiam se dar ao luxo de esperar até o amanhecer para assumir seus postos. Vocês vão encontrar as máscaras e as capas no peleiro, Cass prosseguiu. Procure pelo texugo dourado no letreiro. Cheguem o mais perto possível da tampa antes de começarem a distribuí-las e então sigam para o sul. Não fiquem em lugar algum por muito tempo. Não quero vocês chamando a atenção demais dos chefes. Cass olhou nos olhos de todos eles, um por um. Todos precisam estar na posição final antes do meio-dia. Wylan em solo, Mathias no telhado do Emporium Comedy, Jasper estará do lado oposto no telhado do Hotel Ambers. Nina, você ficará no terceiro andar do hotel. O quarto tem uma varanda com vista para Godmad Bridge. Certifique-se de manter livre a sua linha de visão. Quero seus olhos atentos a Van Eck desde o início. Ele vai estar planejando algo e precisamos estar preparados. Mathias viu Nina lançar um olhar furtivo para Jasper, mas tudo o que disse foi: sem luto, sem funerais, eles responderam. Nina seguiu para o lugar onde o barco a remo estava atracado. Cass e Wylan voltaram para a tumba e antes que Jasper pudesse desaparecer lá dentro, Mathias bloqueou sua passagem. O que aconteceu na casa do lago? Como assim? Viu o jeito que ela te olhou? Jasper se moveu inquieto. Por que não pergunta a ela? Porque Nina dirá que está bem até estar sofrendo demais para conseguir formar palavras. Jasper tocou seus revólveres. Tudo o que vou dizer é que deve ter cuidado. Ela não é exatamente ela mesma. O que isso quer dizer? O que aconteceu na casa dos Hendricks? Tivemos alguns problemas, Jasper admitiu. Um homem morreu. Homens morrem o tempo todo em Caterham. Apenas fique alerta, ela pode precisar de reforços. Jasper disparou porta adentro e Mathias soltou um grunhido de frustração. Ele correu para alcançar Nina, levando em consideração o aviso de Jasper, mas não disse nada quando ela subiu no barco e eles o impulsionaram para dentro do canal. A coisa mais inteligente que tinha feito desde que retornaram da Corte do Gelo foi ter dado o restante da parenha a Cass. Aquela não foi uma decisão fácil. Ele nunca tinha certeza de quão fundo era o vazio dentro de Cass, onde localizar os limites do que ele poderia ou não fazer. Mas Nina não tinha influência sobre Cass, e quando ela rastejou para a cama de Mathias no meio da noite do trabalho com Smee, ele teve certeza de que tinha tomado a decisão correta, porque, Jel é testemunha, Mathias estava pronto a entregar tudo o que ela quisesse se ela continuasse a beijá-lo. Ela o havia acordado do sonho que o vinha assolando desde a Corte do Gelo. No momento, ele estava vagando no frio, cego por causa da neve, lobos uivando ao longe, e no próximo tinha sido acordado. Nina ao lado dele, toda calor e suavidade. Ele pensou novamente no que ela tinha dito no navio, quando estava no pior momento com a Parrain. Você consegue pensar por si mesmo? Sou apenas outra causa para você seguir. Primeiro foi Jarbran, e agora sou eu. Não quero seu juramento amaldiçoado. Ele não achava que ela tinha dito aquilo para valer, mas as palavras o perseguiram. Como um Driscoll, ele tinha servido a uma causa desonesta. Podia ver isso agora, mas ele tinha um caminho, uma nação. Sabia quem era e o que o mundo pediria dele. Agora ele não tinha certeza de nada além de sua fé em Jel e dos votos que tinha feito a Nina. Foi feito para protegê-la. Somente a morte me afastará desse juramento. Será que ele simplesmente havia substituído uma causa por outra? Ele estava se abrigando nos sentimentos que nutria por Nina porque tinha medo de escolher um futuro para si mesmo? Mathias se concentrou em remar. Seus destinos não seriam selados aquela noite, e eles tinham muito a fazer antes do amanhecer. Além disso, ele gostava do ritmo dos canais à noite, dos candeeiros refletidos sobre a água, do silêncio, a sensação de passar sem ser visto por um mundo adormecido, vislumbrando uma luz em uma janela, alguém se levantando inquieto de sua cama para fechar uma cortina ou olhar para a cidade do lado de fora. Eles tentavam ir e vir do véu negro o mínimo possível durante o dia, então foi dessa forma que ele chegou a conhecer Caterham.
Uma noite ele tinha vislumbrado uma mulher em um vestido noturno, adornado com joias em sua penteadeira, soltando os cabelos. Um homem, seu marido, Mathias imaginou, tinha parado atrás dela e assumido a tarefa, e ela havia virado o rosto para ele e sorrido. Mathias não conseguiu nomear a dor que sentiu naquele momento. Ele era um soldado. Nina também. Essas cenas domésticas não estavam em seus destinos, mas ele invejava aquelas pessoas e seu bem-estar, seu lar confortável, seu conforto um com o outro. Ele sabia que estava perguntando demais a Nina como ela se sentia, mas assim que desembarcaram perto da Duela Leste, Mathias não conseguiu se aguentar e perguntou: Como se sente? Razoavelmente bem, ela disse sem muita atenção, ajustando seu véu. Trajava o vestuário azul brilhante da noiva perdida, a mesma fantasia que usara na noite em que ela e os outros membros dos Drags tinham aparecido em sua cela. Diga-me, Driscoll, você alguma vez realmente esteve nesta parte do Barrel? Não tive muita oportunidade de passear enquanto estava em Hellgate, disse Mathias. E não teria vindo aqui de qualquer modo. Claro que não. Esse tanto de gente se divertindo no mesmo lugar teria chocado Fierdano dentro de você. Nina, disse Mathias calmamente enquanto seguiam para o peleiro. Ele não queria forçar a barra, mas precisava saber. Quando fomos até Smith, você usou uma peruca e cosméticos. Por que não fez ajustes em você mesma? Ela deu de ombros. Era mais fácil e mais rápido. Mathias ficou em silêncio, sem saber se devia pressionar mais. Eles passaram por uma loja de queijos e Nina suspirou. Como eu posso passar por uma vitrine cheia de rodas de queijo e não sentir nada? Não me reconheço mais. Ela parou, depois disse. Tentei usar meu dom de artesã em mim mesma. Senti que algo estava fora do lugar, diferente. Só consegui sumir com as olheiras e precisei de toda a minha concentração para isso. Mas você nunca foi uma artesã talentosa. Não me subestime, Fierdano. Nina. Isso foi diferente. Dessa vez não foi só um desafio, foi doloroso. É difícil de explicar. E quanto a obrigar as pessoas a fazerem coisas? Mathias perguntou. Do jeito que você fez na Corte do Gelo quando usou o parém? Não acho que isso seja mais possível. Você tentou? Não exatamente. Tente comigo. Mathias, temos trabalho a fazer. Tente. Não vou ficar remexendo na sua cabeça quando não sabemos o que pode acontecer. Nina. Tá, ela disse em desespero. Vem cá. Eles tinham quase alcançado a Duela Leste e a multidão de foliões tinha ficado mais volumosa. Nina o puxou para um beco entre dois prédios, ergueu a máscara dele e seu próprio véu. Em seguida, lentamente encostou uma das mãos na lateral do rosto dele. Seus dedos deslizaram pelo cabelo dele e a concentração de Mathias se desmanchou. Era como se ela o estivesse tocando por toda parte. Ela olhou nos seus olhos. E aí? Não sinto nada, ele disse. Sua voz soou rouca de vergonha. Ela ergueu uma sobrancelha. Nada? O que tentou me obrigar a fazer? Estou tentando obrigá-lo a me beijar. Isso é idiotice. E por que diz isso? Porque eu sempre quero te beijar, ele admitiu. Então por que nunca me beijou? Nina, você acabou de passar por um calvário terrível. Passei mesmo, é verdade. Sabe o que ajudaria? Um monte de beijos. Não temos ficado a sós desde que embarcamos no Ferroland. Quer dizer, desde quando quase morreu, disse Mathias. Alguém precisava lembrar a gravidade daquela situação. Prefiro pensar nos bons momentos, como quando você segurou o meu cabelo enquanto eu vomitava em um balde. Pare de tentar me fazer rir. Mas eu gosto da sua risada. Nina, isso não é hora de flertar. Preciso te pegar desprevenido porque no resto do tempo você está muito ocupado me protegendo e me perguntando se estou bem. É errado me preocupar? Não, é errado me tratar como se eu pudesse me desmanchar em pedaços a qualquer momento. Não sou tão delicada e tão frágil. Ela desceu a máscara, puxou o véu de volta ao lugar e passou por ele saindo do beco, atravessando a rua até uma loja com um texugo dourado sobre a porta. Ele a seguiu. Sabia que tinha dito a coisa errada, mas não fazia ideia de qual seria a coisa certa.
Um pequeno sino tocou quando eles entraram na loja. Como é que um lugar desses pode estar aberto a essa hora? Ele murmurou. Quem é que quer comprar um casaco na calada da noite? Turistas. E de fato, algumas pessoas estavam espiando pilhas de peles e pelicas. Mathias seguiu Nina até o balcão. Viemos pegar um pedido, disse Nina para o balconista de óculos. Qual o nome? Judith Coney. Ah, disse o balconista, consultando um livro de contabilidade. Lince dourado e urso negro pago adiantado. Só um momento. Ele desapareceu no quarto dos fundos e surgiu 1 minuto depois, fazendo um grande esforço para aguentar o peso dos 2 pacotes enormes embrulhados em papel pardo e amarrados com barbante. Precisam de ajuda para levar esses... Não precisa. Mathias ergueu os pacotes com pouco esforço. As pessoas daquela cidade precisavam de mais ar fresco e exercício. Mas talvez chova. Deixe-me pelo menos... Está tudo bem assim, Mathias grunhiu, e o balconista deu um passo atrás. Ignore-o, disse Nina. Ele precisa de um cochilo. Muito obrigada por sua ajuda. O balconista deu um sorrisinho e eles foram embora. Você sabe que você é péssimo nisso, não sabe? Nina perguntou quando estavam na rua e entrando na Duela Leste. Em mentiras e subterfúgios? Em ser educado. Mathias ponderou. Não queria ser rude. Deixa a conversa comigo. Nina. Nada de nomes daqui em diante. Ela estava irritada com ele. Ele podia perceber isso em sua voz e não achava que fosse porque tinha sido rude com o vendedor. Eles pararam somente para que Mathias pudesse trocar sua fantasia de louco por um dos muitos conjuntos do Sr. Carmesim dobrados nos pacotes do peleiro. Mathias não tinha certeza se o funcionário sabia o que estava no embrulho de papel pardo, se os trajes tinham sido feitos na loja ou se o texugo dourado era apenas algum tipo de ponto de entrega. Cass tinha conexões misteriosas por toda Ketterdam e só ele sabia a verdade sobre seu funcionamento. Assim que Mathias encontrou uma capa vermelha grande o suficiente para ele e colocou a máscara laqueada vermelha e branca, Nina entregou-lhe um saco de moedas de prata. Mathias sacudiu a bolsa uma vez em sua palma e as moedas fizeram um barulho alegre. Elas não são reais, estou certo? Claro que não, mas ninguém nunca sabe se as moedas são reais. É parte da brincadeira. Vamos praticar. Praticar? Mãe, pai, paguem o aluguel, Nina disse cantarolando. Mathias a encarou. Será que você está ficando com febre? Nina puxou o véu sobre a cabeça para que ele pudesse experimentar a força total do seu olhar. É da Comedy Brute. Quando o Sr. Carmesim sobe ao palco, o público grita: Mãe, pai, paguem o aluguel. Mathias terminou. Exatamente. Daí você responde: Não, não podemos, querido. Gastamos o dinheiro no bordel. E joga um punhado de moedas na multidão. Por quê? Pelo mesmo motivo que todo mundo assobia para o louco e joga flores na rainha escaravelho. É a tradição. Os turistas nem sempre entendem, mas os castes sim. Então, hoje à noite, se alguém gritar, mãe, pai, paguem o aluguel. Não podemos, querido, gastamos o dinheiro no bordel. Mathias entoou contrariado, lançando um punhado de moedas no ar. Tente fazer isso com mais entusiasmo, Nina insistiu. É para ser divertido. Sinto-me um tonto. É bom se sentir tonto de vez em quando, Fierdano. Só diz isso porque você é cara de pau. Para sua surpresa, em vez de dar uma resposta afiada, ela ficou em silêncio e permaneceu assim até assumirem sua primeira posição na frente de um salão de jogos de azar na Tampa. Juntando seus músicos e artistas de rua, há apenas algumas portas do Clube Cúmulos. Então foi como se alguém tivesse apertado um interruptor em Nina. Venham, venham todos para o cutelo Carmesim, ela proclamou. Você aí, senhor, você está magro demais para seu próprio bem. O que acha de um pouco de comida grátis e uma caneca de vinho? E você, senhorita, você sim parece que sabe como se divertir um pouco. Nina começou a atrair os turistas um por um, como se tivesse nascido para isso, oferecendo bebida e comida de graça e distribuindo trajes e panfletos. Quando um dos seguranças do salão de jogos surgiu para ver o que eles estavam aprontando, eles seguiram adiante, indo para o sul e para o oeste.
continuando a distribuir as 200 fantasias e máscaras adquiridas por Cass. Quando as pessoas perguntavam do que se tratava aquilo tudo, Nina dizia que era uma promoção para um novo salão de jogos chamado Cutelo Carmesim. Como Nina havia previsto, por vezes alguém identificava a fantasia de Mathias e gritava: "Mãe, pai, paguem o aluguel!" Obediente, Mathias respondia dando o seu melhor para soar alegre. Se os turistas e foliões acharam o desempenho fraco, ninguém falou nada, possivelmente distraídos com a chuva de moedas de prata. Quando chegaram à Duelo Oeste, as pilhas de fantasias haviam acabado e o sol estava nascendo. Ele captou um breve brilho vindo do telhado do Hotel Ambers, Jasper sinalizando com seu espelho. Mathias escoltou Nina até o quarto reservado para Judith Cooney, no terceiro andar do hotel. Assim como Cass havia dito, a varanda tinha uma visão perfeita da vasta extensão da Gullmad Bridge e das águas da Duela Leste, delimitada de ambos os lados por hotéis e casas de prazer. "O que isso significa?" Mathias perguntou. "Gullmad Bridge? Ponte da Boa Donzela." "Por que a chamam assim?" Nina se apoiou na porta e disse: "Bem, a história conta que quando uma mulher descobriu que seu marido tinha se apaixonado por uma garota da Duela Oeste e planejava deixá-la, ela veio para a ponte e, em vez de viver sem ele, atirou-se no canal." "Por causa de um homem de tão pouca honra? Nunca ficou tentado? Todos os frutos e carnes da Duela Oeste diante de você? Você se jogaria de uma ponte por um homem que fosse desonrado?" "Não me jogaria de uma ponte nem pelo rei de Ravnica." "É uma história terrível", disse Mathias. "Duvido que seja real. É isso que acontece quando você deixa homens darem nomes a pontes." "Você devia descansar", disse ele. "Posso te acordar quando for a hora." "Não estou cansada e não preciso que me digam como fazer o meu trabalho." "Você está brava." "Ou que me digam como me sinto. Assuma sua posição, Mathias. Você também está parecendo um pouco cansado, cercado por essas bordas douradas." Sua voz soou fria, as costas eretas. A lembrança do sonho voltou para ele com tanta força que ele quase pôde sentir a pinicada do vento, a neve açoitando suas bochechas enrajadas pungentes. Sua garganta queimou. Arranhou seca ao gritar o nome de Nina. Ele queria dizer a ela para tomar cuidado. Queria perguntar o que estava errado. "Sem luto", ele murmurou. "Sem funerais", ela respondeu, seus olhos fixos na ponte. Mathias saiu discretamente, desceu as escadas e atravessou o canal pela vasta extensão da Gullmad Bridge. Ele olhou para a varanda do Hotel Ambers, mas não viu sinal de Nina. Isso era uma boa coisa. Se ele não conseguia vê-la da ponte, então Van Eck também não conseguiria. Alguns degraus de pedra o levaram até um cais onde um vendedor de flores conduzia seu barco cheio de flores sobre os raios em tons de rosa da luz da manhã. Mathias trocou breves palavras com o homem enquanto ele cuidava das suas tulipas e narcisos, observando as marcas que o Wayland havia arriscado acima da linha de flutuação em ambos os lados do canal. Eles estavam prontos. Ele subiu pela escada até o Emporium Comedy, cercado por todos os lados de máscaras, véus e capas brilhantes. Cada andar tinha um tema diferente, oferecendo fantasias de todos os tipos. Ele ficou horrorizado ao ver uma estante com fantasias de Druskell. Ainda assim, aquele era um bom lugar para evitar ser notado. Ele correu para o telhado e sinalizou para Jasper com seu espelho. Todos estavam posicionados agora. Um pouco antes do meio-dia, o Wayland desceria para esperar no café do lado do canal que sempre reunia um grupo barulhento de artistas de rua, músicos, mímicos, malabaristas, que se apresentavam em troca do dinheiro dos turistas. Por enquanto, o garoto estava deitado de lado, escondido debaixo do beiral de pedra do telhado e cochilando levemente. O rifle de Mathias repousava empacotado em tecido oleado ao lado de Wayland, e ele havia armado um conjunto inteiro de fogos de artifício, os fusíveis enrolados como caudas de ratos. Mathias apoiou as costas contra o parapeito e fechou os olhos, flutuando entre o sono e a consciência. Ele estava acostumado a esses longos períodos dormindo pouco devido ao tempo que passou com os Druskell. Ele acordaria quando fosse preciso, mas agora ele marchava pelo gelo.
o vento uivando em seus ouvidos. Até os ravicanos tinham um nome para aquele vento: Gruzebruria, o bruto, um vento mortal. Ele vinha do norte, uma tempestade que engolia tudo em seu caminho. Soldados morriam a meros passos de suas tendas, perdidos na brancura, seus gritos pedindo ajuda engolidos pelo frio sem rosto. Nina estava lá fora. Ele sabia disso e não tinha como alcançá-la. Gritava seu nome várias e várias vezes, sentindo os pés ficarem dormentes dentro das botas, o gelo penetrando por suas roupas. Ele se esforçava ao máximo para ouvir uma resposta, mas seus ouvidos estavam tomados pelo rugido da tempestade e em algum lugar distante pelo uivo dos lobos. Ela morreria no gelo. Ela morreria sozinha e seria culpa dele. Ele acordou ofegante. O sol estava alto no céu. O Alan estava de pé sobre ele, sacudindo-o gentilmente. Está quase na hora. Matches assentiu e se levantou, girando os ombros, sentindo o ar morto da primavera de Quererdan à sua volta. Ele parecia estranho em seus pulmões. Você está bem? O Alan arriscou perguntar, mas aparentemente o olhar furioso de Matches foi o bastante como resposta. Você está ótimo, disse o Alan e desceu apressado pela escada. Matches consultou o relógio de bronze barato que Cass havia conseguido para ele. Quase 12 badaladas. Torceu para que Nina tivesse descansado com mais facilidade do que ele. Sinalizou com o espelho uma vez para o balcão dela e sentiu uma onda de alívio quando uma luz brilhante veio em resposta. Sinalizou para Jasper, depois se inclinou sobre a borda do telhado para esperar. Matthews sabia que Cass havia escolhido a Duela Oeste devido ao seu anonimato e às suas multidões. Seus habitantes já estavam começando a acordar após os festejos da noite anterior. Os servos que atendiam às necessidades de suas várias casas estavam fazendo suas compras, aceitando o carregamento de vinho e frutas para as atividades da próxima noite. Turistas que haviam acabado de chegar à cidade passeavam por ambas as margens do canal, apontando para as placas ricamente decoradas que marcavam cada casa, algumas famosas, algumas notórias. Ele podia ver uma rosa de várias pétalas esculpida em ferro forjado e decorada com prata. A Casa da Rosa Branca. Nina havia trabalhado nela por quase um ano. Ele nunca havia perguntado sobre seu tempo lá. Não tinha qualquer direito de fazer isso. Ela havia ficado na cidade para ajudá-lo e podia fazer o que bem entendesse. Ainda assim, ele não tinha conseguido evitar imaginá-la trabalhando lá, deitada nua, exibindo as curvas de seu corpo, olhos verdes com maquiagem pesada nos cílios, pétalas cor de creme perdidas nas ondas de seu cabelo escuro. Havia noites em que ele a imaginava acenando para ele se aproximar, outras em que ela recebia outra pessoa no escuro e ele acabava acordado, imaginando se seria a inveja ou o desejo que o enlouqueceria primeiro. Ele tirou os olhos da placa e puxou uma luneta do bolso, forçando-se a verificar o restante da duela. Alguns minutos antes do meio-dia, Mathias avistou Cass avançando do oeste, seu contorno bem escuro, um borrão se movendo pela multidão, sua bengala acompanhando o ritmo de seus passos irregulares. A multidão parecia se dividir ao redor dele, talvez sentindo o propósito que o impulsionava. Isso fez Mathias se lembrar de aldeões fazendo sinais no ar para repelir os maus espíritos. Alice Van Eck caminhava atrapalhada ao lado dele. Sua venda tinha sido removida e, através de sua luneta, Mathias podia ver seus lábios se movendo. Por Gel, será que ela ainda estava cantando? A julgar pela expressão azeda de Cass, era uma nítida possibilidade. Para além do outro lado da ponte, Mathias viu Van Eck se aproximar. Ele se mantinha numa posição ereta e rígida, braços apertados ao redor do corpo como se temesse que o ar repleto de pecado do Beryl manchasse sua roupa. Cass tinha sido claro. Eliminar Van Eck só em último caso. Eles não queriam matar um membro do Conselho Mercante, não em plena luz do dia, na frente de testemunhas. Não seria mais simples? Jasper perguntou. Um ataque do coração? Uma febre cerebral? Mathias teria preferido uma morte honesta, uma batalha às claras, mas não era assim que as coisas funcionavam em Quererdan. Ele não pode sofrer se estiver morto, disse Cass, e aquilo foi assunto encerrado.
O Dendin não tolerava discussões. Van Eck veio cercado de guardas vestidos com o uniforme vermelho e dourado de sua casa. Eles olhavam para a esquerda e para a direita, analisando os arredores à procura de alguma ameaça. Pelo caimento de seus casacos, Mathias sabia dizer que estavam todos armados, mas lá, cercada por 3 guardas enormes, havia uma pessoa pequena encapuzada, a Inês. Mathias ficou surpreso ao ser tomado por um sentimento de gratidão. Apesar de só conhecer a pequena menina Sully há pouco tempo, ele havia admirado sua coragem desde o início. E ela havia salvado a vida deles várias vezes, colocando a própria vida em risco. Ele havia questionado muitas de suas escolhas, mas nunca seu compromisso em vê-la longe das garras de Van Eck. Seu único desejo é que ela se afastasse de Cass Bricker. A garota merecia alguém melhor. Por outro lado, talvez Nina merecesse alguém melhor do que Mathias também. Ambas as partes alcançaram a ponte. Cass e Alice avançaram. Van Eck sinalizou para os guardas que seguravam a Inês. Mathias olhou para cima. Do outro telhado, o espelho de Jasper estava brilhando sem parar. Mathias observou a área em volta da ponte, mas não conseguia ver o que havia deixado Jasper em pânico. Ele espiou pela luneta, apontando-a para as ruas labirínticas que fluíam de ambos os lados da duela. O lugar por onde Cass recuaria parecia livre, mas quando Mathias olhou além de Van Eck para o leste, seu coração se encheu de pavor. As ruas estavam tomadas por aglomerados de púrpura, todos se movendo em direção à duela. Steadwatch. Era só uma coincidência ou algo que Van Eck havia planejado? Certamente ele não iria correr o risco de a guarda da cidade descobrir no que ele estava envolvido, certo? Será que os Fierdanos estavam envolvidos? E se eles estivessem vindo para prender os dois, Van Eck e Cass? Mathias brilhou seu espelho 2 vezes para Nina. Do seu ponto de vista mais baixo, ela não poderia ver a Steadwatch até que fosse tarde demais. Mais uma vez, ele sentiu o golpe frio do vento. Ouviu sua voz chamando por ela. Sentiu o terror crescer quando não obteve resposta. Ela ficará bem, disse a si mesmo. Ela é uma guerreira. Mas o aviso de Jasper se repetia em seus ouvidos. Tenha cuidado, ela não é exatamente ela mesma. Ele torceu para que Cass estivesse preparado. Torceu para que Nina estivesse mais forte do que parecia estar. Torceu para que o plano que haviam elaborado fosse suficiente, que a mira de Jasper estivesse boa e que os cálculos de Wylan estivessem corretos. Havia problemas no horizonte para todos eles. Mathias pegou seu rifle.